tarde, Saloto. Prazer, eu sou o João e esse daqui é o Bernardo. Muito prazer, uma boa Prazer. tarde. Então, Fernando César de Campos Saloto, a gente queria fazer umas perguntas para você, tudo bem? Claro, com prazer. Podem ficar à vontade. Eu sou todo ouvidos de vocês agora. Obrigado. A nossa produção falou que você trabalha com TI e trabalhou com ela por um bom tempo. Com que você trabalhou mais especificadamente e como que foi a sua experiência? Ok. Bom, deixa eu começar do início, né? Como dizem o pessoal por aí. Eu sou formado em processamento de dados, tá? É uma das áreas de estudo da informática. E após eu me formar, eu comecei a trabalhar numa empresa aqui da cidade, a Torque. Eu trabalhei lá por 27 anos. Lá eu entrei como operador de sistemas e aí depois eu comecei a programar. Eu participei da criação dos programas de compras da empresa, sistema de folha de pagamentos, caixa, alguma parte da contabilidade. E por ser há um bom tempo atrás, né, eu comecei a trabalhar com banco de dados utilizando o DBase, algo que é inimaginável hoje em dia. Utilizei as linguagens de programação Clipper, que também já não se usa mais, é uma linguagem estruturada, né? Um jeito de programar totalmente diferente de hoje em dia. E fiz algumas rotinas, alguns acertos em alguns programas em COBOL. Então são essas duas linguagens que eu trabalhei lá. Como eu disse, foi por 27 anos. E depois eu fiquei meio que estagnado lá, porque a empresa não tinha mais o que criar em termos de programação. Aí eu resolvi investir numa área que é do ensino. Eu me tornei professor lá do Alberto Félix, pelo Centro Paula Souza, que foi uma maneira que eu vi de não ficar na programação e estar sempre me atualizando. Então é um jeito de eu estar atualizado, fazendo aquilo que eu gosto, né, que é programas, e também divulgando isso aí através do ensino, que é uma área bem bacana. Okay? Legal. Muito legal. Essas linguagens de programação são bem antigas. Sim, são sim. Elas são bem diferentes das atuais, né? Em questão de como ela é programada e como ela funciona. Sim, e é uma coisa, essa parte da programação é uma coisa assim, que ou você ama ou você odeia, né? Não existe meio termo. Então, assim, Sim. as pessoas que seguem essa área são aquelas que realmente, assim, se identificaram, que fazem porque gostam. Okay. Como a área de TI, programação em geral, tecnologia foi afetada por causa da pandemia? Como ela foi afetada? Como ela foi afetada e como ela afetou também, em geral mesmo. Uhum. Bom, o grande, eu acho que é assim, vamos pontuar, né? Falar dos dois lados aí. A primeira coisa, eu acho que para a área de TI foi mais ou menos um empurrão que houve nessa transição nossa. Por que eu falo isso aí? Muitas vezes a gente ouvia dizer de empresas, olha, lá em São Paulo, fora do país tem empresas que trabalham só em home office. Né? E nós não tínhamos esse contato real, a gente só ouvia dizer. Porém, com a pandemia, nós somos obrigados a participar, vamos dizer assim, dessa realidade de uma forma meio que assim, ou você participa, ou você está fora. Tá? Muita gente perdeu emprego, muita gente, tanto da área de TI quanto das outras áreas, perderam o emprego e não tiveram nem a chance de migrar para essa nova área que está surgindo aí. Porém, existe assim um lado
totalmente assim positivo disso aí, que foi você descobrir que você é capaz de trabalhar em home office, coisa que muita gente antes tinha um certo receio. Então, acho que afetou a área, lógico, todos os setores. A gente pode ver, por exemplo, que aumentaram os números de venda de tecnologia, o computador explodiu, webcam explodiu o número de vendas. Então, assim, afetou de uma maneira geral. E os preços também ficaram absurdos, né? De webcam. E os preços, exatamente. Infelizmente, né? Quanto mais vende, mais caro fica o produto. É o contrário. Nossa, eu achei um absurdo. Eu via na hashtag aqui no centro aquelas câmeras que você comprava por R$5 por 200. Sim, cara. Muita raiva disso. Acontece, né? É algo que o mercado, infelizmente, eu acho que assim, a gente não tem aquela cultura, né, de vender mais e baratear. A gente começa a fazer sucesso, eles aumentam o preço. Infelizmente, é o nosso mercado. Infelizmente. Assim, como você acha que a TI agiu na quarentena? Você acha que ela foi fundamental? Eu acredito piamente que sem a TI a gente iria viver um caos. Não pelo fato de eu ser da área, mas eu acho assim, já está difícil a gente ficar separado, ficar isolado de todo mundo. Né? Imagina isso aí sem os recursos tecnológicos que a gente tem. Sem essa videochamada que a gente está fazendo agora. Sem, eu não estou nem dizendo do smartphone, porque tudo bem, isso aí, independente da pandemia, isso aí não era, mas eu falo assim, o Meeting que vocês usam, o Teams da Microsoft, todas essas tecnologias que antes já existiam, mas que estavam assim, estagnadas, eram poucas as pessoas que usavam esse recurso. E eles tiveram que se readaptar pela quantidade de pessoas que passou a usar essa tecnologia, essa ferramenta, eles tiveram que ir melhorando cada vez mais. E hoje em dia, é até engraçado, né? Eu comento até com os alunos. O que vocês estão fazendo, por exemplo, usando essa plataforma Meeting para a gente conversar, já pode ser incluso no currículo de vocês. Porque tem muitas empresas hoje que estão contratando e uma das necessidades de quem elas estão contratando é justamente isso aí. Quem sabe mexer nessa plataforma. Por quê? Porque se precisar de alguma conexão para uma reunião, para uma apresentação de vocês online, vocês já sabem. Então isso é algo a mais, vamos dizer assim, que foi agregado para todo mundo através da TI na pandemia. Sim, tá ruim essa pandemia, mas estaria muito pior se a gente não tivesse todos esses recursos da parte de TI. Imagina perder 2 anos de escola sem poder Imagina. Falando dessa parte mais de EAD, você acha que em algum momento na história é capaz de se popularizar o EAD? Tipo, se tornar algo mais comum? Sim, eu acredito que ele já está mais comum. Se eu perguntasse para vocês dois, antes da pandemia, vai abrir um curso, vocês estão no ensino médio, ok? Certo. Uhum. Vai abrir um curso EAD de ensino médio. Vocês iriam fazer? Eu acho que não. Eu não faria. Não. Eu tenho quase certeza que não. Eu cravaria que não. E muita gente torceria assim, eu não gostaria de fazer, não. Por ser EAD, você não aprende nada, E tem um agravante. A maioria não fazia porque a gente não sabia lidar com esse problema da responsabilidade. Quando eu falo responsabilidade, é assim, eu tenho que separar
1 hora por dia para eu estudar. Mas eu vou jogar um videogame antes. Eu vou jogar uma bolinha ali com o pessoal. Eu vou entrar na internet, vou fazer compra, depois eu vou estudar. Aí quando a pessoa ia estudar, e geralmente era a última coisa do dia, ela já estava cansada, não aprendia nada. Então, os cursos EAD, a partir de agora, eles são encarados com outros olhos. Por quê? Vocês já aprenderam a respeitar horário. Então, do mesmo modo de quem trabalha na área, por exemplo, quando eu vou dar aula, eu não estou de pijama. Eu tenho que me trocar para dar aula. Coisa que você fala assim, se eu for trabalhar em casa, eu vou ficar de pijama, depois se precisar uma reunião eu mudo a roupa. Não. Uma das virtudes de quem se dá bem nessa parte, né, de trabalhar em home office perfeitamente, é respeitar o horário. Então, por exemplo, se o serviço, a empresa abre às 7 da manhã, a pessoa acorda, toma café, toma banho, coloca a roupa de trabalho e começa a trabalhar. Porque a qualquer momento, alguém pode fazer uma videochamada. Imagina, eu tenho que sair correndo, me trocar rapidinho, pentear o cabelo para aparecer. Você tem que estar trabalhando. E respeitar também o horário, por exemplo, de almoço. Se o horário é das 11 até a 1, quando der 11 horas eu paro de trabalhar. Volto a 1. Não tem aquele vai passar um filme que eu estou vendo agora na HBO, eu vou assistir e depois eu volto a trabalhar. Não, tem que respeitar. E vocês começaram a ter esse respeito de horário. Então agora eu acredito que os cursos EADs vão ser mais aceitos pela população no geral, justamente por isso que todo mundo viu que funciona, só depende da pessoa. Sem querer citar nomes aqui, mas teve gente que no começo da pandemia teve aula deitado embaixo da coberta, viu? E muita gente, viu, Bernardo, não é só... não foi uma exclusividade sua, não. Eu tenho alunos que até hoje acontece isso. Por exemplo, abre a câmera aí para falar, não posso, professor, tal. Você vê que o aluno está deitado. Ou, eu te digo mais, às vezes a gente termina a reunião, eu dou aula até às 11 da noite. A gente termina a reunião às 11, e aí eu vou, tá naquela adrenalina de ficar falando e tal, então eu vou assistir o Jornal da Globo, alguma coisa, deixo meu computador ligado para ir subindo a aula, para ir terminar de gravar a aula para os alunos. Quando eu volto a 1h30 da manhã, tem alguém conectado, ou seja, ou ele dormiu, ou ele apenas conectou e foi assistir a Netflix. Um exemplo assim. Isso acontece direto. Porém, é aquilo que a gente sempre fala para os alunos. Existe uma seleção natural, né? Então, o próprio mercado de trabalho vai selecionar aqueles que participaram da aula, que tiveram vontade de aprender, porque muitas vezes vocês, eu não estou citando vocês dois, eu estou falando no contexto geral. Os alunos podem, passa a resposta do exercício aqui para mim, tal, porque vocês estão online, estão pesquisando no Google, tal. Mas o fato de participarem da aula, de prestarem atenção, vai fazer com que vocês absorvam o conteúdo. E a vida é que vai selecionar depois os melhores, né? Então, isso. Agora, com relação, só para encerrar a pergunta, curso EAD, eu acho que cresceu com a pandemia e veio para ficar. Agora, com certeza, quem não tiver um tempo e quiser fazer um curso à distância, tal, um curso lá na Universidade de Minas, na Universidade do Rio Grande do Sul, tal, mas não precisa morar lá, faz o curso online, tá? Isso veio para ficar, eu acho que não tem volta com isso. Você acha que essa questão de todo mundo ter que se adaptar, por exemplo, trabalhar online, ter aula online, meio que fez as pessoas meio que se virarem melhor, como eu diria, fazerem mais gambiarras?
Você fala, dá um jeitinho em tudo, né? Dá um jeito em tudo. Sim, eu acredito que sim. Inclusive tem umas gambiarras assim, que mostram, né, a criatividade do pessoal. Eu, por exemplo, tenho alguns alunos que já se formaram até conosco lá, e essa ring light, né, que é Sim. aquela luz redonda para você fazer filmagem, o pessoal não tinha, eles montaram uma lâmpada LED comum, colocada numa dessas caixinhas de leite, Nossa, cortada, porque ela fica, o alumínio, né, reflete. Então, isso é assim, inteligente. a criatividade, entendeu? E em relação a programas, a softwares específicos, aí cada um aparece de um jeito. Você usa esse? Não, olha, eu usei esse aqui, é melhor, tal. Então vai indicando, em termos assim de crescimento, de conhecimento na área de TI, todo mundo cresceu na pandemia, pode ter certeza. Até o meu pai, até o meu sogro, o avô de vocês começou a mexer no computador para poder ver todo mundo. Verdade. Isso é muito legal. Tornar o acesso, as coisas mais acessível, né? Sim. E as pessoas ficam mais espertas em resolução de problemas aleatórios. Exato. Por que isso não funciona comigo, cara? Estou triste. Funciona assim. Eu costumo fazer a seguinte pergunta para os alunos: façam para vocês. O que vocês sabiam de tecnologia antes da pandemia e o que vocês sabem agora? Alguma coisa vocês adquiriram de conhecimento? Eu não tenho webcam, isso aqui é meu celular que tá conectado no computador. Eu tô com o celular apanhado no braço. Então, tá vendo? É o jeitinho. Mas para isso vocês tiveram que ver como é que mesma coisa do Bernardo. Por que não tá saindo o som? Ele já viu, já soube resolver o problema. Antes era assim, puxa vida, alguém me ajuda, eu tô sem som aqui e tal. Então, tá. Que bacana. Você acha que o pessoal tem que aprender mais sobre a TI? Olha, João, quando a gente fala em TI, a tecnologia da informação, muita gente acha assim, faz uma visão de aprender a programar. Né? Uhum. Essa é pessoal. Eu acredito que não que esteja errado, mas é apenas um dos caminhos que a TI leva. Por exemplo, uma das vertentes dela. Por exemplo, quando a gente começou a trabalhar com plataforma, com Meeting, com Teams, etc., isso é uma área da TI. O pessoal começou a ter mais contato. As Smart TVs de hoje, né? De repente tem que atualizar o software dela. De repente você tem que fazer com que ela enxergue as conexões Wi-Fi que você tem disponíveis para você conectar ela. Então, isso também faz parte da TI e todo mundo começou a aprender, não só com a pandemia, mas de uns tempos para cá. E eu acredito que assim vai ser assim de suma importância a gente aprender isso aí, vai ser imprescindível, eu diria, se a gente quiser sobreviver no mundo daqui para frente. Vai ser a mesma coisa do que eu não ter celular hoje em dia. Eu só ter telefone fixo. Hoje em dia nem tem mais telefone fixo. Não dá para imaginar isso, não é? Eu só tenho fixo em casa porque eu não gosto de celular. Meu, você tá excluído. Na minha casa nem tem mais fixo porque só usava para propaganda. Exato. Na minha também. E então, daqui para frente, quem não tiver uma pequena noção de TI, eu falo pequena porque assim, não vai precisar aprender, fazer programas, criar aplicativos, etc. Isso aí é para quem quer seguir o ramo. Mas no restante, você vai, por exemplo, Alexa, né, da Amazon. Certo.
se você não tiver um conhecimento para configurar ela, só com o manual não vai dar certo. Você tem que ter uma noção. Então, a pessoa vai começar a se informar para não ficar para trás. Então, vai ser imprescindível daqui para frente a gente ter esse conhecimento da área de TI, nem que seja mínimo, mas vai ser necessário. Cada vez mais. Uma coisa que eu vejo, eu queria comentar, é que, tipo, por exemplo, você leva uma assistência técnica, ela cobra tipo 50, 100 reais para formatar o seu computador. Para você formatar, você pega um pendrive, coloca e pronto. Nós temos o aluno nosso lá do curso nosso lá, ele aprende várias vertentes da informática. Lá a gente tem 2 cursos, desenvolvimento de sistemas e informática para a internet. Então ele aprende a fazer site, ele aprende a fazer, mas assim, fazer tudo mesmo, né? O site em si, fazer a programação para o site, interagir com a pessoa, a criar o banco de dados, interagir com o banco de dados, criar aplicativos, ele aprende a trabalhar com Photoshop, ele aprende a montar o computador, que mais? Redes, ele tem uma noção boa de redes. Então, assim, tem várias vertentes. E quando a gente mostra para eles o que é uma formatação e que o pessoal cobra de 50 a 80 reais para fazer, ele fica doido. Primeiro vem aquela sensação, fui enganado. O cara falou que demorava, que era difícil e tal. É só espetar o pendrive lá e dando vai avançar, acabou. E depois tem aquele, agora é minha vez, eu vou começar a ganhar dinheiro com isso, né? Então, é uma área também que dá para você ter o seu primeiro salário prestando serviço, mesmo em casa. Isso que é o legal. Tá? Às vezes, tipo, um amigo, eu quero montar um computador, você monta para mim? Você fala quais peças, eu pago. Não é? Só uma particularidade, o problema de quem trabalha na TI é que por você trabalhar com computador, você resolve qualquer problema. Olha, a batedeira lá de casa vai funcionar, você não desmonta ela. Meu ar-condicionado não tá... É assim. Sim. Infelizmente, né? Outro dia, minha avó, eu não entendi, isso faz tempo já, mais uma vez minha avó me pediu pra mim imprimir uma música, né? Eu fiquei olhando pra ela, tipo, como é que eu vou imprimir uma música, mas todo mundo. Pois não, senhores. É isso. Pode ir, Bernardo. Eu vou. Calma que eu já perdi também, gente. Tranquilo. Essa crise que a gente tá passando, ela afetou a segurança das pessoas no computador? Tipo, você acha que hoje em dia, por as pessoas estarem mais tempo no computador, tem mais casos de vírus, invasão de sistema, backdoor? Sim. Na verdade, o que é que aconteceu, o Bernardo e João? Nós não estávamos preparados para ingressar do modo como nós ingressamos nessa pandemia no mundo digital, no mundo da TI. E não íamos ficar preparados, porque se falasse assim, olha gente, daqui 1 ano vai ter uma pandemia, vai ter que todo mundo ficar recluso em casa. Então vocês têm que se preparar, estudar um pouco de informática, para não cair em golpes, etc. Nós certamente não iríamos nos preparar. Então o que aconteceu? Nós somos forçados a essa nova realidade. Porém, você imagina assim, antigamente o pessoal roubava na porta de banco, né? O pessoal roubava na saída do supermercado. Agora estava todo mundo em casa. Como é que eles iam fazer para roubar? Através da conexão que você tem com a internet. E nós não estávamos preparados ainda para esse tipo de coisa. Muita gente que antes falava assim, eu não compro pela internet porque eu tenho medo de roubarem meu cartão, foi obrigado a comprar agora.
né? Não podia mais sair de casa, tal. Então você tem que comprar pela internet. Shopping não abre mais. Você Nossa, comprava pela minha internet. avó e meu avô têm uma mania de qualquer coisa comprar na loja física. A Isso minha mãe é também. tudo, tablet, celular, E roupa. deixa eu perguntar, eles estão comprando agora via internet? Agora estão tendo que comprar, né? Principalmente Entendeu? que depois de comprar o tablet da minha avó na loja física que não entendi muita coisa, teve que trocar já 3 vezes o tablet. O negócio quase E, explodiu na mão dela. e olha que engraçado que é. Antes, o que era receio, era medo. Agora, depois da primeira, da segunda compra, agora virou vício, né? Virou. Você fala Minha assim, mãe todo dia compra. ou a sua mãe, vamos comprar. Não, vamos pela internet, é mais fácil. Realmente é mais fácil, tá? E mais barato às vezes, né? Sim. Do que uma loja física. Só que tem um porém. Se vocês falarem para eles assim, vocês, seu avô, para sua mãe, independente de quem seja, os mais que não compravam antes, vocês instalaram algum antivírus aí? Ah, eu instalei. Mas você ativou, você só instalou ou você atualizou? Não, mas tem que fazer isso, tem que atualizar. Baixa o antivírus, daí baixa o Baidu. E muitas vezes, olha, eu vou contar um segredo para não vou citar nomes, mas assim, porque é deselegante. Mas eu tive casos de pessoas daqui de Araras, pessoas que têm um comércio, pessoas que são amigos meus, que têm lojas, que, enfim, e falaram assim, Fernando, eu instalei um antivírus e peguei vírus lá. Oh, mas você atualizou? Ah, eu coloquei. Quando eu fui na casa da pessoa, ela só baixou da internet o instalador. Ela não executou, ela não instalou. E são pessoas assim, às vezes até mais jovens que eu, e que têm um conhecimento, que não é assim, é o vozinho, a vozinha lá que vendia na feira. Não, a pessoa estudada tal. Simplesmente ela baixou o instalador, o .exe lá executável, e não executou, não instalou no computador. Sim. E achou que estava protegido. Agora eu imagino a pessoa que não tem tanta informação assim, que não tem tanto estudo, e que se viu obrigado, um computador gratuito que o governo deu para você. Você fazer compra na internet, beleza. Imagina a situação. O que não aconteceu? Então, nós ficamos mais vulneráveis, aumentou demais os crimes cibernéticos, e mesmo assim, a maioria do pessoal, lógico, tem alguns cuidados, que nem tem antivírus, tem um monte de coisa lá para você configurar, mas a maioria dos ataques, quem deu a permissão foi o usuário. Você permite que tal programa faça uma alteração? Vou dar o sim, eu estou comprando na internet? Sim. Você permite tal pegar os seus dados, porque a gente trabalha com essa política de... manda ver. Então, muitas vezes, é o usuário que permitiu. Porque o antivírus não vai deixar, ele vai bloquear. E aí vem aquela pergunta, você permite? Se você der o sim, sem saber o que está acontecendo, e às vezes até por vergonha a pessoa fala assim, se eu for perguntar, eles vão tirar sarro de mim, né? Então eu vou permitir. Acho que e aí principalmente porque tem bastante gente entrando nessa área de computação. Peraí um minuto, deixa eu... Opa, tranquilo. Relaxar um pouco o braço, desculpa aí. Vai lá. É que tá doendo. Você precisa comprar um daqueles tripézinhos pequenininhos. Sim, eu tenho que comprar, urgente. Chegou meu café. Opa! Não dá pra viver sem café, né? Isso é bom demais, hein? Opa, com certeza. Então, o que seria da pandemia sem café? Não tem jeito. Não tem jeito. Café, eu vivo de café. Quem disse que eu durmo? Não durmo há 2 semanas. Então, o que eu tava dizendo é principalmente por causa daqueles spam, scammer que fala, né? Peraí. Mel!
Pronto, obrigado. Tipo, aparece, você foi o milionésima pessoa a entrar no site, clica aqui para ganhar um iPhone grátis. Aí vem uma muita gente cai nessa. Eu vou falar para vocês o seguinte: durante a pandemia, teve logo no começo aquele dia que pararam as escolas e nós ficamos um mês em quarentena. E aí depois ia ver se ia voltar ou não. Aí nós voltamos online, aquelas coisas. Nesse um mês, não tinha o que fazer. Eu já tinha aula pronta, não tinha que corrigir prova, não tinha nada. Falei, bom, ficar em casa, né? Maratonando série, aquelas coisas. E uma das vezes eu entrei no Instagram e tinha tem, né? Um restaurante em São Paulo que ele chama Casa do Porco. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é bem conceituado, assim. E eu sempre falava assim, olha, quando sobrar um tempinho a gente for para São Paulo, vamos nesse lugar aqui, eu quero conhecer e tal. E aí eu comecei a seguir no Instagram. E é a Casa do Porco, escrito. Deu, acho que uma semana depois, apareceu AAA com 2 As, Casa do Porco. Era um fake. E começou a me seguir. E aí veio assim, somente essa semana você recebe esse cupom aqui para você ter uma... E assim, do nada eu entrei e abri, aí falou assim, nós vamos te mandar uma senha e você retorna o número e o número do seu celular. Na hora deu aquele estalo, eu falei, putz, eu tô num lugar fake aqui. Mas eu tava entusiasmado, porque eu falei, pô, ó, tô em casa, de repente eu vou para São Paulo agora e ainda tem desconto. Eu já tava, né, brilhando assim o olho já. E cara, eu ia fornecer um jeito deles se apoderarem do meu WhatsApp. Então, eu imagino, durante a pandemia, pô, você tá lá meia-noite, procurando, que nem o João quer um tripé, pra ele não segurar mais o celular. Aí aparece lá, ó, só hoje, R$1,99, meia-noite, ele tá meio com sono e fala, já, o que você precisa? Dá o número do seu telefone. Toma. E o pessoal cai. Então, quanto que, assim, não aconteceu isso, né? Quanto que não se aproveitaram da situação para isso? Nossa. Uma vez, quando eu era bem menor, eu ainda não entendia muito bem dessas coisas, eu vi na internet, né? Impressora 3D por R$30. Daí eu entrei e falei, nossa, eu vou dar uma olhada. Daí era o projeto da impressora, é o negócio explicando como fazer. Tá. Bom, menos mal, né? Mas eu vi um vídeo na internet que o cara comprou uma placa de vídeo 80 de última geração no Wish por $5. Mas era fake ou não? Veio uma placa, só que uma placa assim, um chip de 1990 e uma placa desse tamanho com um dissipador de CPU. Assim. Isso acontece, né? Isso acontece. Assim, como você acha que o setor tecnológico vai se comportar depois que a pandemia acabar? E como você acha que as pessoas vão começar a agir? Tá. E se começar a agir em relação a depois da pandemia, como é que vai ser? Sim, exato. Tá. Bom, o setor tecnológico, eu acho assim que ele já está passando por essa revolução. Vai ter uma revolução em termos assim de segurança, vai ter uma revolução em termos de usabilidade, ou seja, tudo aquilo que vocês já ouviram falar do termo internet das coisas? Sim. Já, né? Eu acho que vai crescer demais isso aí, que é o uso de softwares em todos os equipamentos que você tem dentro de casa. Então isso aí vai aumentar cada vez mais. Vai permitir segurança cada vez maior nossa. Vai fazer com que surjam tecnologias assim super avançadas. A gente nem tem ideia hoje em dia de como vai
vai mudar o nosso mundo, tá? A gente tem ideia assim, isso aqui legal, mas a gente não tem noção de como vai afetar a nossa vida. Então acho que daqui para frente, aproveitando essa onda que está todo mundo mais conectado, a tendência é que essa área de TI cresça bastante, tanto em novidades quanto em usuários. Eu acho que muita gente vai migrar para essa área e vai ter que migrar, né? Porque vai ser obrigado. Uhum. E como que vai comportar, né? Como que vai ser o mundo, as pessoas, como é que elas vão agir? Eu acho que a partir de agora vai facilitar muito a nossa vida em termos assim. Eu já tenho exemplo, eu tenho um aluno cursando, está na classe, inclusive, do Rafa. Ele já terminou um curso e está fazendo o segundo conosco agora. Ele arrumou um emprego numa empresa em São Paulo e ele está trabalhando aqui em Araras na casa dele. Caraca! Só que tem um porém, ele está ganhando o salário de São Paulo, que é bem maior do que o daqui. Então, eu acho assim, sorte, e também ele estava na hora certa, no lugar certo e tal, e mas a oportunidade. E competência, porque ele é muito bom, sabe? Ele é o tipo de aluno muito bom. E também nós temos um professor que dava aula conosco aqui, que ele está gerenciando na área de segurança, uma empresa da área farmacêutica, e ele gerencia a América do Sul inteira, da casa dele. Então eu acho que vai melhorar bastante, vão abrir assim novas oportunidades de emprego. Por quê? Porque agora as empresas estão vendo que a pessoa trabalhando em casa vai dar menos gasto para ela. Porque ela não vai precisar pagar aluguel do prédio, energia, água, refeição que ela tinha que dar para o funcionário. Tudo isso é por conta da pessoa, ela só tem que pagar o salário. E se eu fosse descoberto por uma grande empresa aqui em Araras, eu teria que me mudar para a cidade dela. Hoje em dia não. Eu continuo aqui e ela vai ter os meus serviços online. Então, eu acho que vai mudar o mercado. Como toda mudança, vai ter gente que vai perder emprego. Por quê? Porque a pessoa não se atualizou. É a mesma coisa que aconteceu quando o pessoal veio do campo para a cidade, né? A pessoa só sabia trabalhar na roça. Mas agora o emprego está na cidade, então eu vou morrer de fome. Então você tem que se adaptar. E essa mudança veio e já está acontecendo e não volta atrás. Então acho que daqui para frente as pessoas vão ter que acompanhar essas mudanças, estudar a parte, não precisa ser a parte de TI de criar novos programas, mas assim, se aperfeiçoar. Eu sou um médico, eu vou ter que estudar como é que eu faço uma cirurgia por vídeo. Eu sou um dentista, eu vou ter que utilizar um programa para poder lançar os dados do meu paciente para ver o que é coisa desse tipo. Então ele vai ter que aprender um pouco de TI daqui para frente, senão ele vai estar ultrapassado. A gente meio que já vê um pouco isso nas empresas de desenvolvimento de jogos indie, né? Tipo a Axolot ou a FreeGen. E tipo, se você for ver, eles não têm um prédio fixo, cada um trabalha no seu computador, né? Sim, e o que é interessante, né? É que antigamente, serve até de exemplo para essa mudança, os pais não deixavam os alunos programarem para jogos. Isso é coisa de quem não tem nada para fazer. E muitas vezes as empresas tinham que pegar programadores de fora do país. Hoje em dia, um dos grandes salários é da área de jogos. É que é uma área que falta muita gente, né? Exato, tá faltando gente. Sabe uma área que está crescendo muito? Fica até a dica, se vocês gostarem da área de TI, principalmente por causa desse negócio da pandemia, a área de segurança digital.
Nossa, apareceu um monte de canal no YouTube disso. A gente tá ouvindo assim, não é, olha, eu vou te pagar, a pessoa faz a seguinte proposta, não é você quer trabalhar comigo, quanto você quer para trabalhar comigo? Ah, eu ganho 5, eu quero 20. Não, tudo bem. Se você falasse 25, tudo bem também. Porque não tem, eles estão precisando dessa área e não tá tendo mão de obra. Tá? Uma coisa, não tá na nossa lista, mas é que tá acabando já o tempo porque o Meet vai fechar daqui a pouco, né? Tá. Então só deixa eu fazer uma última coisa. O que você acha dessa coisa do mineração de criptomoeda que tá meio que ferrando com todo o sistema de comprar peça hoje em dia? Então, isso aí é uma coisa que afeta diretamente vários setores da informática. Porque o que está acontecendo? Nós já tivemos relatos, a gente ouve dizer, né, de empresas que o funcionário colocava no final de semana para minerar criptomoedas, escolas por causa da pandemia, e o pessoal que cuidava da manutenção da escola tal, entrou no sistema lá, descobriu a senha e ficou a pandemia inteira minerando. Só que aí começa assim, né? A polícia descobriu isso, tal, em tal escola. Aí vai pro lado da escola. Então isso é assim. Como tudo que existe, né? Eu acho que tem um lado bom e um lado ruim da coisa. A criptomoeda não é algo mágico que você vai ficar bilionário da noite pro dia. Você tem que investir certo, você tem que, né? Agora, usar esses artifícios que eles usam é contra a lei, né? É algo que não pode. Então, é como eu digo, em todo lugar tem a pessoa boa e a pessoa ruim. O que é certo e o que é errado. Se a pessoa trabalhar do modo correto, dá para ela ganhar um dinheiro, mas ela não existe milagre, né? Infelizmente. E utilizando esses recursos aí, que são proibidos, ela vai estar infringindo a lei. Então, isso em todo lugar tem, em todo setor, pode ser numa indústria, pode ser na sua casa, na casa do seu avô, que alguém invadiu o sistema lá e está usando ele como ponto, né, para mineração. Enfim, tem em todo lugar. E a gente só tem que tomar cuidado, né? Sim. Tomar cuidado para não entrar nessa roubada. O cara instala uma backdoor no seu computador e consegue. Exatamente. E sem seu consentimento, sem nada. Era isso que eu também. Tivemos um pequeno problema técnico, mas já restabeleceu o sinal. Abriu o Google Maps, mas depois eu vejo. Pronto. Tá acabando o tempo aqui do Meet, ele vai desligar. Vai. Esse Meet é muito... Tem mais alguma pergunta que a gente tem que fazer? Olha, eu tô vendo aqui no roteiro. Tem, mas eu acho que não tem relevância, mano. É isso. Porque então. aqui a gente ia falar, ele já respondeu com algumas perguntas que você fez já, Bernardo. Também conforme ele foi adicionando. E a última que tinha era o que podemos fazer para ajudar, que sinceramente eu não acho que tenha muito necessidade. Eu acho assim, só respondendo por cima, porque logo vai acabar, né? Esse ajudar, principalmente, investindo mais no estudo, no ensino, né? Da parte de TI. Alguma coisa vai ser tão imprescindível como era antigamente você saber máquina de escrever, datilografia. Sem isso você não teria emprego. E assim, investir mais nessa parte de educação digital. Eu acho que é fundamental, tá? Para ajudar, principalmente para você poder auxiliar, por exemplo, sua mãe, seu pai, o avô, a avó, tá? Para que a gente torne o mundo digital mais seguro. Já é uma grande coisa.
Acho que é isso, então. Muito obrigado por É ajudar a isso, gente. obrigadão, viu? Imagina, eu agradeço. Pena que foi pouco tempo. Foi triste. Foi bom manter uma conversa com você. Foi Mas foi divertido. bom. Gente, se vocês precisarem, tanto eu quanto os professores, a gente está sempre à disposição. Fiquem tranquilos, tá? Obrigado. E se quiserem também conhecer o curso lá, como a gente está híbrido por enquanto, tem sempre vaga. Fala com o Rafa, vai algum dia lá à noite, vocês conhecem as aulas e tal. Nossa, lá. O Rafa fala Belezinha. bastante disso. Ela fala direto, quase. Eu até pensei em fazer, mas é que ia complicar muito meus horários. Por isso. Não, Eu só não faço porque eu não sou muito apegado com esse. Não, se não gostar, não adianta. E aí é meio hard o negócio, sabe? Se você não gostar, você não vai gostar mais ainda. Então, O Bernardo sabe como que eu sou com esse Sim. negócio de informática. Eu não entrei mesmo porque no que vem eu quero fazer faculdade, daí ia ficar. Não começa, não termina. Mas bacana, ó. Agradeço e se vocês precisarem de mim, alguma coisa que ficou pendente aí, pode me contatar de novo. Muito obrigado, é isso. Tá Muito bom? obrigadão, tá Valeu. tranquilo. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, Boa gente. tarde. Obrigado igualmente para vocês.